para fazer a chamada dos seguintes vereadores. Boa tarde a todos. Bruno Lessa, presente. Carlos Macedo. Casota. Emanuel Rocha. Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, Renatinho do PSOL. João Gustavo. Andrigo de Carvalho. Leandro Portugal. Leonardo Giordano. Galo. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Bagueira Leal. Renatinho da Oficina. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Beto da Pipa. Beto da Pipa. Rodrigo Fará. Sandro Araújo. Isso não vai me atrapalhar aqui. Verônica Lima. Casota. Presente. Andrigo de Carvalho. Presente. Beto da Pipa. Senhor presidente, 10 vereadores responderam à chamada nominal. Com a proteção de Deus, estão abertos nossos trabalhos. Convidar o nobre vereador Ricardo Evangelista para fazer uma leitura de um trecho bíblico e convido que fiquem todos de pé. Boa tarde a todos. Salmo 35. O Senhor Deus ataca os que me atacam e combate os que me combatem. Palavra do Senhor. Registrar para o vereador Andrigo de Carvalho. Presidente, conseguindo a minha presença aí, presidente. Vereador Beto da Pipa, presente também. Presidente, conseguindo a minha presença. Perfeitamente, vereador Beto. Queria também pedir a todos que fiquemos um minuto de pé em homenagem, infelizmente, às pessoas falecidas pelos Covid, conforme sugestão do nobre vereador Galo. Não, quem vai pagar eles? Estou na sessão. Mas Pedir ao vereador Bruno Lessa que faça a leitura da ata da sessão anterior. Registrar pelo vereador Rodrigo Fará, do MDB. Boa tarde a todos e a todas. Aliás, boa noite já. Ata da instalação do segundo período ordinário do ano de 2020, presidida pelo senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, presidente. Às 17h15 do dia 6 do mês de agosto do ano de 2020, sob a presidência do senhor vereador Milton Carlos Lopes Cal, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Niterói. A primeira secretaria foi ocupada pelo senhor vereador João Gustavo Braga Xavier Pereira. Além desses vereadores, responderam à chamada
nominal os seguintes senhores vereadores: Bruno Basto Lessa, Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, Renatinho do PSOL, Jorge Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal Frezen de Lima, Luiz Carlos Galo de Freitas, Paulo Eduardo Gomes, Paulo Fernando Gonçalves Velasco, Renato Cordeiro Júnior, Renatinho da Oficina, Renato Ferreira de Oliveira Carielo, Ricardo Evangelista Lírio e Roberto Fernandes Jales, Beto da Pipa. Foram consignados as presenças dos seguintes senhores vereadores: Carlos Alberto Macedo, Carlos Otávio Dias Vaz Casota, Emanuel Jorge Mendes da Rocha e Rodrigo Frecha Fará. Permaneceram ausentes os seguintes senhores vereadores: Sandros Mauro Lima de Araújo, justificada; Leonardo Soares Giordano, Paulo Roberto Matos Bagueira Leal, Verônica dos Santos Lima, perfazendo em plenário a frequência 17 senhores edis, havendo número legal, o senhor presidente iniciou a presente reunião. Com a proteção de Deus, estão abertos e serão encerrados os nossos trabalhos. O senhor vereador Paulo Velasco leu um trecho bíblico a convite. Em seguida, o senhor presidente fez 2 informes. O primeiro com relação aos motoristas de vans escolares, já que houve anteriormente um diálogo com os mesmos e que na próxima terça-feira, às 15 horas, uma reunião com 3 representantes dessa categoria, com a mesa diretora e os demais edis que quiserem participar. Segundo informou que será realizada a audiência pública para discutir o projeto de lei 012/2020, oriundo da mensagem executiva número 002/2020, que dispõe sobre o Parque Natural Municipal de Niterói no próximo 10 de agosto do corrente, no plenário Brígido de Tinoco, com horário previsto para as 18 horas, seguindo todos os protocolos de segurança da OMS, Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Saúde, e que a mesma só acontecerá agora, em consequência da pandemia. Depois desejou a todos um bom semestre e que tivessem um grande debate neste parlamento e que Deus ajudasse a todos. E de imediato deu por aberto o segundo período legislativo do ano de 2020. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a presente sessão de instalação às 17h30, marcando a próxima sessão plenária para o dia 12 de agosto do corrente ano, a hora regimental, de acordo com o que estabelece o regimento interno. Foi lavrado esta ata por relatora-chefe do Serviço de Atas, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pelos membros da mesa. Lida a ata, senhor presidente. Em votação a ata. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registrar, eu acho que eu já registrei, mas eu vou ratificar
abrindo os vereadores Andrigo de Carvalho, Leandro Portugal, Renatinho da Oficina, do nobre vereador Beto da Pipa e do vereador Casota. Convidar o vereador Paulo Velasco para fazer a leitura da pauta do dia de hoje. Alô? Pauta do dia 12 de agosto de 2020. Expediente em leitura, ofício eletrônico 037, Secretaria de Governo, em resposta à indicação 251, vereador Alberto Yessin. Ofício 551, 2020, da Secretaria de Governo, em resposta à indicação 2608, 2019. Autor, vereador Ricardo Evangelista. Ofício 555/2020, resposta da indicação 2837, autoria Andrigo de Carvalho. Ofício 556/2020, Secretaria de Governo, resposta à indicação 2858/2019, vereador Leonardo Giordano. Ofício 557, 797, Renatinho da Oficina. 558, indicação 16006, 2019, Renatinho da Oficina. Ofício 558/2020, 559, 556, 560, 561, 562, 63, 64, 70, 71, 72, 74, 75, de autoria do vereador Renatinho da Oficina. 77, 78, 79, 580, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, Renatinho da Oficina. 98, 603, 605, autoria de Renatinho da Oficina. Projeto de Lei 187, Ricardo Evangelista. Projeto 188, Renatinho do PSOL. 189, Renatinho do PSOL. 529, Ricardo Evangelista. 530, Ricardo Evangelista. 31, Ricardo Evangelista. 32, Ricardo Evangelista. 533, Sandro Araújo. 534, Sandro Araújo. 535, Sandro Araújo. 536, Alberto Yessin. 537, Flávio de Araújo Silva, Fafá. 538, Emanuel Rocha. 539, Emanuel Rocha. 549, Flávio de Araújo Silva, Fafá. 550, Flávio de Araújo Silva, Fafá. 531, autoria Fafá. 552, Andrigo de Carvalho. 553, Andrigo de Carvalho. 554, Andrigo de Carvalho. 555, Andrigo de Carvalho. 556, Andrigo de Carvalho. 557, Andrigo de Carvalho.
558, Andrego de Carvalho. 559, Andrego de Carvalho. 560, Andrego de Carvalho. 561, Andrego de Carvalho. 562, Bruno Lessa. 563, Bruno Lessa. 564, Bruno Lessa. 565, Casota. 566, Alberto Recim. 567, Alberto Recim. Não, até agora não. Alberto Recim. Alberto Recim, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, de autoria do vereador Alberto Recim. 582, Leonardo Giordano. 583, 584, 585, 586, 587, de autoria Leonardo Giordano. 587, 587 de Ricardo Evangelista. 588 de Fafá. 929, Carlos Macedo. 530, Carlos Macedo. 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 537, tudo de autoria do vereador Carlos Macedo. 1092, Emanuel Rocha. 1093, Emanuel Rocha. 1117, Luiz Carlos Galo. 1118, Luiz Carlos Galo. 1119, 1120, 1121, 1122, tudo de autoria do vereador Luiz Carlos Galo. 1168, autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes, coautor Renatinho do PSOL. Expediente de votação, moção. Envia moção de aplauso aos profissionais de saúde do Hospital Estadual Azevedo Lima. Autor, Paulo Eduardo Gomes. Coautor, Renatinho do PSOL. Senhor presidente, lido a ata do dia 12 de agosto de 2020. Moção número 158/2020. Assunto: pesar. Autor: Paulo Eduardo Gomes. Coautor: Gesivaldo Renatinho Ribeiro de Freitas, Renatinho do PSOL. Envia a moção de pesar em solidariedade ao povo libanês pela tragédia do porto de Beirute. Registrar pelo vereador Galo. Falta assinar. E do vereador Paulo Bagueira, nosso presidente da casa. Assina essa aqui também. É o quê? O que faz isso aqui? Lê aí, só lê moção. Dá para ele assinar, que ele não assinou. Aqui, prezado vereador. Tem. Dá a caneta aí para mim. Senhor presidente, Um minutinho. Só um minutinho, só deixa eu dar o Minutinho, vereador Galo. Paulo só- Velato fazer. discute a moção. Moção de aplauso. Moção de aplausos. 159/2020. Envia a moção de aplauso ao Centro de Treinamento de Lutas Saturino, pelo apoio prestado à comunidade. Vereador Bruno Lessa. Não tem nenhuma linha, não? Ô, Cláudio, eu tenho uma Com a palavra, vereador Galo. moção de aplauso. Tem um monte seu aqui. Não, moção de aplauso. Senhor presidente,
para discutir essa moção de aplauso, de pesar do nosso querido vereador Paulo Eduardo, no sentido de que Niterói reconhece a tragédia que houve no Líbano, lá na cidade de Beirute, e é um momento muito triste, né? Pô, nós estamos passando por uma pandemia. O país libanês já está com uma certa dificuldade de sobreviver, né? Está passando uma crise econômica fora do normal. Esse som... Alô? Está saindo? Está saindo? Renatinho do pessoal falou que está bom, é porque está. Ele conhece bem de som. Eu queria, senhor presidente, ao mesmo tempo, me solidarizar com o vereador Paulo Eduardo e o Renatinho do pessoal, pela moção de pesar. Eu fico feliz quando eu vejo o presidente Bolsonaro vir a público e apresentar também um pesar para o povo libanês pela explosão, pela morte de mais de 100 pessoas. Aí fico eu aqui tentando fazer uma equiparação um paralelo em relação ao povo libanês, que tem uma colônia de mais de 8 milhões de libaneses em São Paulo e que tem um peso importante em qualquer eleição. Óbvio, partindo de mim, do Paulo, do Renatinho, do Bruno Lessa, do Paulo Velasco, do Cal e de todos os vereadores que estão nos assistindo pela pela internet, é uma coisa natural. A gente sente, a gente tem sentimento, a gente tem no coração paixão pelas pessoas. Qualquer tragédia ou qualquer coisa simples que aconteça mexe com o sentimento das pessoas. Aí eu vejo um presidente da República, quando nós passamos de 100 mil mortos, 100 mil óbitos, Paulo Velasco, no nosso país, eu não vejo hora nenhuma ele ir para a imprensa, ele pegar um horário nobre, né, e fazer um pronunciamento sensibilizando as famílias, com empatia, mostrando que ele sofre com a morte dos seus entes queridos. Então, quando eu vejo que ele está mandando, Paulo Eduardo, Renatinho do pessoal e Bruno, ele está mandando uma expedição para o Líbano para poder investigar a explosão, é tão fácil. Nós temos como, por que ele não cria uma equipe de pessoas também para investigar essas 100 mil mortes que não tem comando no nosso país? Quando não tem um comando nacional, quando, na verdade, todos os países que tiveram essa pandemia foi tratado pelo seu líder maior, pelo primeiro-ministro, pelo presidente. E o Brasil foi o único país que hoje estamos batendo recordes de pessoas infectadas. Nós já temos mais de 3 milhões de pessoas infectadas. Com certeza nós vamos passar os Estados Unidos, temos 103 mil mortes, e a gente não vê ele ter esse mesmo princípios, esse mesmo sentimento para que não tenha essa investigação no Brasil, porque nós estamos há 3 meses para 4 meses, senhor presidente, sem um ministro da saúde. Isso é brincar com a vida das pessoas. Aí eu vejo agora que ele está mandando uma equipe para investigar a morte dessas pessoas, se essa explosão foi acidental ou foi um atentado. Então era tão fácil. Então vamos colocar aqui também, vamos criar uma comissão de investigação junto ao Ministério da Saúde, junto ao presidente da República, para ver onde foi que eles erraram, porque a história vai contar. Um futuro breve, os nossos livros de história vai estar presente lá quem foi o grande genocida do que está acontecendo no nosso país. Então eu queria parabenizar o vereador Paulo Eduardo, o Renatinho do PSOL, porque é moção de pesar com amor, com sinceridade, entendeu? Sempre preocupado com o próximo. Agora, assim que aconteceu a explosão, ele vem a público para sensibilizar o povo libanês pela morte das pessoas, mostrando a preocupação, quando, na verdade, mais uma vez, ele está usando isso como fundo eleitoral. Porque, vou reiterar o que eu falei, a colônia libanês no nosso país, principalmente onde concentra em São Paulo, são 8 milhões de libaneses e todos eles têm direito a voto. E não satisfeito o país passando por uma situação difícil,
É normal que esses países abracem os outros quando tem uma tragédia dessa proporção, ainda mais um país que passa por um momento econômico muito difícil, mandar avião para lá com mantimentos, com remédios. Agora, mandar uma equipe para investigar se aquilo ali foi uma explosão ou não foi, pô, isso aqui já explodiu há muito tempo, essa pandemia nossa, o Covid-19. Então é tão fácil ele colocar uma equipe para saber o que aconteceu no Ministério da Saúde, ou então uma comissão para investigar o próprio presidente da República, para ele ver onde que ele errou. Porque para ele não errou em nada, Paulo Eduardo. Para ele isso é um processo natural. Quanto eu sou Messias, mas não faço milagre. E daí, o que eu vou fazer? Ainda se orienta naquele Osmar Terra, esse imbecil desse deputado federal do Paraná, que está doido para pegar o Ministério da Saúde. Paulo Velasco é um grande médico, sabe disso. Ele queimou a Mandetta para poder ser o ministro. Ele só não foi naquele momento que ele orientou o presidente mal, Paulo. Quando nós tínhamos 16 óbitos no Brasil, ele obrigou o presidente, o Osmar Terra, a ir na imprensa, tipo um horário nobre, sabe? Tipo um horário especial para dizer o seguinte: ano passado o H1N1 matou 800 pessoas e essa pandemia do Covid-19 não vai passar dos 800 óbitos. Quando ele falou, eram 18 ou 20 pessoas que estavam em óbito. Então, hoje, nós já temos 103 mil mortes por omissão do governo federal, por não ter um comando nacional. Hoje eu vejo municípios lá no Ceará, eles estão agonizando, Paulo Eduardo, que precisa de 3 respiradores e eles não têm dinheiro. E nós temos um fundo para o Covid, presidente, de 40 bilhões. Isso no início da pandemia, o Senado e o Congresso liberou. E sabe quanto foi gasto até agora, Paulo? 18 bilhões. No meio da pandemia, nós estamos num momento difícil da nossa história e nós temos 26 bilhões parados para investir na pandemia e fica o dinheiro parado lá, dormindo. Sabe o que parece, Paulo? Eu acho que a reforma da Previdência não deu certo pelo gasto que o governo federal está tendo, que teria uma economia de 1 bilhão em 10 anos. Eu acho que ele quer que o povo mais idoso, o povo de acima de 60 anos, que estão aposentados, eu acho que ele está torcendo para que essas pessoas morram, para que o INSS não tenha um rombo tão grande. O que me parece é isso. Parece que cada pessoa que morre, para ele, é uma felicidade, porque vai ser menos custo para o INSS, vai ser menos custo para a aposentadoria. Então, são assuntos que nós não podemos deixar passar em branco. Não é possível que esse cara não tenha um discernimento de entender que as pessoas estão morrendo e ele está andando de jegue, botando chapéu de boiadeiro e desfilando no aeroporto, enquanto batia 100 mil mortos. Não é possível que não tenha um comando nacional. Niterói não. Niterói, graças a Deus, tem recurso. O pré-sal deu condições para que Niterói pudesse superar. Estamos superando, as coisas começaram certo, e eu tenho certeza que vai terminar certo quando chegar a vacina. Agora, a maioria dos municípios, nós temos 5.700 municípios. Hoje, se você contasse 200, 300 municípios têm a condição para poder enfrentar essa pandemia, são poucos. Então, ficam os municípios sem ter o que fazer, sem recurso, sem um tostão, e você vê o governo federal omisso nessa situação. E fica o bobão desse ministro da Saúde, que ficou 5 anos na selva, comandando tropa lá, no bom e no melhor, comendo do bom e do melhor, ganhando 38 mil reais, e hoje fica lá como um boneco lá de cera, lá, fazendo o que o presidente quer. Se o cloroquina, a cloroquina fosse bom, Paulo, Estados Unidos não doava. Ele ia vender, eles são capitalistas. Eles visam o dinheiro em tudo. Então, qual é a situação dessa cloroquina? Ainda fica, depois, para mim é mentira. É fake news falar que ele teve a Covid. Mentira. Isso é história para dizer que ele se recuperou com cloroquina. Quando, na verdade, os Estados Unidos está mandando para todos os países e os países não estão nem querendo, porque sabem que não é eficaz. Se fosse eficaz, não morria ninguém, principalmente nos Estados Unidos, que já tem 170 mil mortes. Então, eu quero deixar meu repúdio da forma que ele tratou essa moção de pesar, mandando uma comitiva do Brasil com avião para levar alimentos. É mais do que nobre a atitude, mas é uma atitude eleitoreira, uma atitude que está pensando na reeleição dele,
que já se passaram 2 anos e até agora não falou para o que veio fazer no Brasil. Então, eu queria deixar meu repúdio e minha solidariedade para todos os familiares que já perdemos 102 mil pessoas. Registrar pelo vereador Leonardo Jordano. Com a palavra, o vereador Paulo Eduardo. Só essa moção foi elaborada agora e vai ser encaminhada agora, mas ela já foi no dia da tragédia, ela já foi comentada por vários vereadores, inclusive nós aqui. É apenas uma maneira de formalizarmos numa singela, muito curta manifestação, mas feita de todo o coração, com razão e com emoção. Requeremos a mesa diretora na forma regimental, depois de ouvido o douto plenário, o envio de moção de pesar em solidariedade ao povo libanês pela tragédia no porto de Beirute. A bancada do PSOL se solidariza ao povo libanês pela trágica explosão no porto de Beirute, ocorrida na última terça-feira, 4 de agosto de 2020. As cenas estarrecedoras de explosão relembraram o horror do cogumelo de fumaça na explosão nuclear de Hiroshima, ocorrida em 1945. O povo libanês é um povo amigo ao nosso, uma vez que muitos libaneses ajudaram, à custa de muito trabalho, a construir o nosso próprio país. Acolhemos esse povo solícito, fraterno e trabalhador, fugidos e feridos dos horrores que só uma guerra pode trazer. Por sermos nós também um povo pacífico, solícito, fraterno e trabalhador, assim como nossos irmãos libaneses, expressamos a nossa mais profunda solidariedade e condolência aos libaneses que perderam suas vidas e seus entes mais queridos nesta tragédia sem explicação. Desejamos também paz, não só ao povo libanês, mas a todos os povos que convivem cotidianamente com tamanha desgraça que é a guerra. Sala das Sessões, 10 de agosto de 2020. Os demais companheiros que simbolicamente quiserem assinar em apoio a essa moção, está aqui, tá ok, Galo? Se você quiser, assina aí, Paulo Velasco, Cal. Obrigado, presidente. Eu desejo, presidente, pela ordem. O vereador Leonardo Jordano. É só para cumprimentar a iniciativa da bancada do PSOL, e mesmo que de maneira simbólica, mas é importante a manifestação política, reforçar, signatar, concordar, né, e elogiar a moção no seu conteúdo e a iniciativa da referida bancada em relação a fazê-la. Queria aqui registrar que nós precisamos demonstrar toda a solidariedade em relação aos demais povos do mundo. Essa é uma característica brasileira. Eu acrescentaria ao discurso do vereador Galo que a política de Bolsonaro, a política externa, rompe com a tradição do Itamaraty e da diplomacia brasileira, e que nós devemos retomar o caminho da civilidade, da gentileza e da solidariedade entre os povos. Isso tem sido esquecido sucessivamente por esse governo que tem nos envergonhado tanto no exterior. Então, a iniciativa da bancada do PSOL é extremamente pertinente e bem-vinda. Obrigado, presidente. Presidente, ainda agora um comentário complementar. A moção da nossa bancada, e acredito que esse é o sentido da intervenção do Galo e agora do Leonardo Jordano, é ao povo do Líbano. De nenhuma forma é ao governo do Líbano. Porque o governo do Líbano não só, independentemente se foi atentado ou não, isso ainda está por ser apurado. Tudo leva a crer que foi um acidente devido ao acúmulo numa determinada área concentrada de um produto altamente perigoso, que em condições normais de temperatura e pressão não aconteceria nada, mas que exposto a calor gerou toda a sorte de explosão que nós assistimos pela televisão. Essa onda, a onda de calor e o som que apareceu em conjunto com aquele grande cogumelo, deixou à mostra nos dias seguintes toda a insurreição que está guardada no coração e na razão do povo libanês. O povo libanês se insurge
contra um governo considerado corrupto, que não defende a democracia, que não cria espaços para não só a solução da crise econômica, que é complicada, no ambiente complicado, geopoliticamente falando, mas um governo que, muito provavelmente, com a explosão que ocorreu no Porto, vai irradiar uma explosão de natureza insurrecional entre o povo libanês, que com certeza contará permanentemente, respeitando toda a independência dos povos, a relação que os povos têm de responsabilidade na condução dos seus próprios negócios, mas queremos aqui manifestar a nossa solidariedade ao povo e que ele continue na luta, não só para descobrir as razões da irresponsabilidade governamental com depósito no porto de Beirute, mas que ele também possa se organizar e fazer, nesse momento, ou a partir desse momento, a libertação do povo libanês do jugo de um governo corrupto e nada democrático. Obrigado. Registrar, presidente vereador João Gustavo. Continua aberto a palavra. Não havendo quem queira usar a palavra, dou por encerrar a sessão. Presidente, vamos tentar organizar, ter uma sessão, e eu queria manifestar o meu repúdio. Vou pedir, então, desculpe, vereador. Mais uma vez, o meu repúdio pelo fato da bancada governista aceitar que o prefeito marque reuniões que comprometam a nossa sessão. Tá? É evidente que a maioria faz o que bem entende, mas a maioria precisa dar respaldo a esse poder. Eu soube desde hoje cedo que teria uma reunião convocada pelo prefeito às 3 horas, significa a 2 horas do início da sessão. E a maior parte dos vereadores, provavelmente para atender um pedido do prefeito, e deve estar falando de eleição, como é que é importante a eleição, como é que é importante continuar governando, etc, etc. E, no entanto, nós temos um conjunto de outros projetos a serem votados. Nós já conversamos publicamente, não deliberamos, o retorno, a possibilidade do retorno das sessões presenciais. Não tem, nós começamos a ter, na minha opinião, alguns complicadores sérios em relação às sessões que nós estamos fazendo. Estou vendo ali o presidente Bagueira está com a sua imagem aparecendo. Não é de bom tom, na minha opinião, os outros podem achar. Para mim, o João Gustavo está ali presente, está presente o Leonardo, mas nós temos que tomar alguns cuidados para que não questionem não só o conteúdo, como as deliberações que nós fazemos nas nossas sessões. O L de Leandro, nós sabemos que é L de Leandro, mas nós não sabemos se por trás do L do Leandro tem um Leandro, mesmo que no ambiente virtual, presente nas discussões do plenário. Então, a figura da pessoa tem que aparecer, tal qual está aparecendo o Leonardo, está aparecendo o Casota, o presidente Bagueira e o João Gustavo. Andrigo tem que se esforçar, e nós sabemos que o Andrigo está ali por trás do ar, mas tem que se esforçar. Aproveita da minha presença. João, Cal, você conseguiu a presença do João Gustavo? Sim. Já foi consignado, João. Mas não são pequenos detalhes, pessoal. Eu sei que o Rodrigo está ali, mas eu estou defendendo e estou defendendo publicamente, porque o dia que apareceu um questionamento do Ministério Público, que já houve, de certa maneira, na audiência pública do Parnit aqui, em que o Macedo teve que organizar uma sessão semipresencial e virtual, com porta aberta, com distanciamento nas cadeiras do plenário, porque o Ministério Público está questionando a validade, e aí ele está falando validade sob o ponto de vista jurídico. Eu acho que a validade que nós temos que nos preocupar mais é a validade política. É a validade política de saber que o presidente Bagueira está ali participando. É evidente que, se eu estivesse em casa e o meu neto estivesse perto de mim, o meu neto sairia correndo para perto de mim. E o Bagueira tem uma filhinha linda, pequenininha, que daqui a pouco vai aí correndo para abraçar ele. Esse não é o problema. O problema é nós sabemos que os companheiros que estão no plenário virtual estão participando, mesmo que só ouvindo, estão participando do plenário. Eu queria fazer esse registro e propor que nós discutamos de uma vez por toda a normalidade, mesmo com a observância dos protocolos de segurança,
que nós marcássemos definitivamente as cadeiras em que nós podemos ter gente ou não sentadas, a mesma coisa na galeria, de tal modo que nós pudéssemos, mesmo com limitações de protocolo, nós temos um caminho para a normalidade do funcionamento do Poder Legislativo. Outra coisa, aí serve o presidente Bagueira está nos ouvindo, e serve o presidente Cal. Isso daqui, Bagueira, é uma casa de leis. Várias pessoas estão andando dentro da Câmara sem máscara. Então, nós ajudamos o prefeito a elaborar uma lei que caracteriza como penalidade, multa, etc., etc., e dentro da Casa de Leis, pessoas que não são solidárias, não só aos vereadores, mas aos demais funcionários, e circulam aqui. Então, nós vamos ter que adotar medidas que barrem na entrada, assim como está sendo no comércio, no supermercado, na farmácia, que barrem na entrada pessoas que não estejam com máscara. Porque não tem o menor sentido, hein, Galo? Não tem o menor sentido a gente impor à população um conjunto de restrições e aqui não. Está todo mundo aqui no plenário com máscara. A maior parte dos funcionários do gabinete está com máscara, mas tem pessoas circulando sem máscara. Então, nós temos que tomar alguns cuidados. Vossa Excelência tem toda a razão. Na volta à normalidade cuidado e pedir aos companheiros ligados à segurança institucional que, desde lá da entrada no estacionamento, que é a entrada única que nós estamos tendo, verifique se as pessoas estão com máscara ou não e só deixe entrar com máscara. E que nós comecemos. Tem 2 projetos aí que começam a trancar veto, que começam a trancar a pauta. Nós precisamos retomar a votação e organizar o zerar dos projetos de iniciativa de vereador que estão arquivados aí. Estarão na pauta de amanhã. Ou tramitando. Ok, obrigado. Com a palavra, como último orador, o vereador Renatinho do PSOL. Bom, se Vossa Excelência quer usar... Claro. Onde você quiser. Vossa Excelência tem carta branca. Vossa Excelência tem total abertura. Muito obrigado. Bom, gente, boa noite para todo mundo aqui. Quero, na verdade, fazer uma saudação a todas as pessoas que estão aqui dentro, enfim, lutando aqui, trabalhando, funcionários dessa casa, toda a pandemia, tem estado aqui atentamente, o Departamento Legislativo tem falado sobre isso, tem observado o Departamento Legislativo, presidente Cal, que exerce uma função muito delicada, porque é uma luta todo mundo junto, porque eles trabalham muito, a demanda é imensa, as demandas são muitas, e o caso de Covid até já apareceu por lá, lamentavelmente, mas eles fizeram o papel dele bonito, com segurança, e a gente salva essas pessoas, porque são pessoas que estão lutando no sentido de melhorar o mundo. Quando você luta em prol dos outros, inclusive essa pandemia, você está lutando para melhorar o mundo, fazer um mundo melhor para todos e todos. É o nosso objetivo aqui, é a nossa luta, é a nossa pauta, porque é um caso muito sério, ninguém passou por isso, nós nunca passamos por isso aqui, tem mais 100 e poucos anos, né, Paulo Velasco? Doutor Paulo Velasco, que nós tivemos a última pandemia, né? Mais de 100 anos, a gripe espanhola, se me fala a memória, e agora, de repente, estamos aí há 5 meses com essa pandemia, então a gente tem que estar muito alerta, muito cuidado, e saudar as pessoas que estão lutando no sentido de melhorar os outros. Isso que é fraterno, isso é solidário, isso que se chama de amor. Você lutar
para se cuidar e lutar em prol dos outros também, em todo sentido, em todo sentido. Isso é uma questão de direitos humanos. Isso se chama direitos humanos. Eu, como presidente dessa comissão aqui nessa casa, não abro mão, presidente, de batalhar eternamente nesse sentido. Vamos cuidar de todo mundo, vamos fazer com que as pessoas tenham uma forma de vida bacana, com lazer adequado, enfim, com os cuidados. Mas sempre o meu olhar é em benefício das pessoas, dos mais pobres desse mundo, desse país. Nós estamos passando um momento delicadíssimo e a gente deseja que tudo isso aconteça em nossa cidade, no nosso país e no mundo inteiro. Não é o que aconteceu no Líbano, mortes, mais de 100 pessoas mortas, mais de 3.000 pessoas feridas, uma tragédia anunciada e aconteceu, lamentavelmente, e temos que ser solidários com aquele povo, o povo do Líbano. A cidade de São Paulo é onde hospeda mais libanês, e o Galo aqui hoje, o Galo, iniciou a sessão plenária aqui, com uma vontade, entendeu? Falando só verdade que o Galo falou aqui hoje. O Galo não negou uma palavra que não fosse verdade aqui hoje. Então, eu quero saudar meu colega, botafoguense, que, na verdade, nós temos que ser fraterno, amigo de todas e todos. Mas, presidente, quero iniciar minha fala aqui no dia de hoje. Há 4 meses, que eu não compareço na esquina Pereira da Silva, no Gavião Peixoto, devido a essa pandemia. Nós estamos na idade de risco, eu, Paulo Eduardo, idade de risco, eu estou com 68, Paulo está com 70 ou 69, não sei, deve ser por aí. Então é uma idade de risco, todo cuidado tem que ser feito, todo cuidado. Mas semana passada eu comecei a voltar para a esquina, e estou retornando para a esquina, totalmente protegido, máscara, álcool, gel, enfim. Eu observei que aquela esquina, nós temos em Niterói as calçadas mais esculhambadas desse país. Nossas calçadas aqui é uma verdadeira armadilha para a população idosa, população deficiente, cadeirante, imagina um cadeirante. Jardim São João, meu Deus do céu. Ali, se você tem que andar ali, você tem que andar de cabeça baixa. Não, você vai cair toda hora. Mas então, nesse retorno meu lá na Pereira com o Gavião, presidente Cal, a calçada da Gavião Peixoto com esquina com Pereira da Silva, fizeram uma obra lá nas calçadas para botar os encanamentos, isso há 4 meses, na época da pandemia, antes da pandemia. Eu denunciei aqui, cobrei, mandei ofício. E no sábado eu fui observar que está a mesma coisa. Aí eu estou fazendo uma pesquisa lá no prédio, e o prédio está entrando na justiça, o prédio. Eu saudei a iniciativa dele, está entrando na justiça, porque foi uma empresa que fez esse serviço lá e deixou totalmente esburacado. Logo na esquina, Gavião com Pereira, ao lado da farmácia Moderna, com uma banca de jornal. Mas está um escândalo aquilo. Tirei foto, vou publicar tudo isso, porque tem que acontecer ali uma melhoria. Tem que deixar a calçada conforme era ali, naquele espaço. É uma vergonha, é uma armadilha. E eu soube pelo síndico que várias pessoas levaram quedas terríveis ali. Terríveis. Não é isso que a gente quer, gente. Quando a gente pede uma cidade mais fraterna, com mais amor, com mais democracia, com mais respeito aos idosos, cadeirantes, pessoas com deficiência, enfim, como um todo,
Aí isso vai permanecer nessas calçadas assim, em Niterói. Os pisos táteis aqui na Amaral Peixoto, na rua Rio Branco, ali das Barcas, piso tátil também muito mal colocado. Foi colocado de uma forma eleitoreira. Essa que é a grande verdade. Colocado de uma forma eleitoreira, perto da eleição. Então, a todo momento, aqueles tacos das pedras portuguesas, passo lá, tem pedras fora do local, constrangindo as pessoas e provocando quedas e mais quedas. Isso é triste, isso é lamentável, presidente. Nós vamos colocar na imprensa a foto lá da Pereira do Gavião e a cidade como um todo. Nós já fizemos isso, tá? Eu acho que a cidade, calçada é de obrigação dos condomínios, mas eu não vejo por que não fazer esses reparos para evitar queda, para evitar acidente entre as pessoas. As pessoas estão caindo muito nas ruas. Muita coisa na rua provocada pela péssima qualidade das nossas calçadas. Não é possível isso. A gente espera que isso seja resolvido. Essa semana, eu tirei fotos e mais fotos, vou publicar no Facebook, vou publicar, porque isso, 4 meses, até entendo a pandemia, as pessoas estão evitando ir na rua fazer serviço, a gente até entende, mas 4 meses, bota uma máscara, vai para lá, faz o serviço, em meia hora termina tudo. Portanto, presidente, é isso que eu queria falar no dia de hoje, porque isso eu tenho muita coisa para falar, a cidade tem muito problema para se falar. Ok, vereador. Tá? Mas isso é sério, isso é grave, o que está ocorrendo na cidade, principalmente a Gavião Peixoto com Pereira da Silva, na esquina. Obrigado, presidente. O vereador Paulo Eduardo vai fazer umas Presidente, informações. apenas para anunciar que no dia de amanhã, sob a coordenação do nosso mandato enquanto presidente da Comissão de Saúde e o vereador Galo enquanto presidente da Comissão de Educação, nós vamos organizar a primeira, que pode ser que seja a primeira de muitas, audiências públicas para discutir a complicada e polêmica temática da volta às aulas, que é uma discussão que está na cabeça de pais, está na cabeça de professores, está na cabeça de trabalhadores, professores e diretores de escola pública e de escola privada. Então, no dia de amanhã, nós esperamos que a agenda da secretária Flávia esteja disponibilizada. Já tivemos, infelizmente, notícia, não sei se vai se confirmar amanhã, de que a promotora da tutela coletiva dos direitos da educação, doutora Marcele Navega, não poderá estar presente. A visão do Ministério Público seria muito importante estar sendo colocada e discutida, mas amanhã nós vamos fazer essa que será a primeira de uma série de discussões. A Prefeitura já praticamente definiu que a volta às aulas não é agora. Projeto das máscaras, para mandar para os deficientes. Ah, não, tá bom, tá comigo. Eu sei. Não, vou fazer. Já está pronto, tem que entregar para elas. Então, essa vai ser a primeira de uma série, quem sabe mais 2 ou 3, porque a própria volta às aulas teve agora um revés da Justiça, que proibiu o retorno às aulas. Quer dizer, nós estamos tendo a judicialização de temas que, a rigor, são temas de natureza política, porque tratam de problemas da polis. A gente precisa entender que política não é eleição apenas. Eleição é um momento em que se renovam mandatos eletivos. Nós fazemos política o tempo inteiro. E discutir a saúde de crianças e professores que voltam ou não à escola, no ambiente de pandemia, é discutir a cidade, é discutir a polis e, portanto, é fazer política. Essa é uma discussão polêmica. Pela falta de discussão democrática entre os agentes políticos, aí vale vereador, prefeito, etc, 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 aí a justiça entra no meio do caminho de algo que deveria ser democraticamente discutido, envolvendo sindicato de trabalhadores, do ensino privado, do ensino público, deveria envolver pais, representação de pais, etc. É isso que amanhã
as comissões de saúde e bem-estar social. E a Renatinha, até bom que esteja presente enquanto comissão de direitos humanos, até porque vai ser presencialmente aqui, e quem quiser participar... Só para confirmar o horário, vereador Paulo Eduardo. 13 horas da tarde amanhã. Ok, Então tá, presidente? 13 horas amanhã, Amanhã. a logística da Câmara estará à disposição de Vossa Excelência. Uma boa noite a todos e a próxima reunião amanhã às 17 horas.